Estamos de volta, pessoal, começando aqui nossa parte 3 do nosso item 4.5. Vamos começar aqui falando sobre on-premises versus cloud, algumas questões aí de investigações vinculadas a isso daí. As investigações que ocorrem no ambiente on-premise costumam ser muito mais fáceis do que aquelas que devem envolver serviços em nuvem. Uma investigação on-premise é capaz de acessar todo e qualquer sistema local para obter evidências por meio de consentimento ou por meio de um mandado de busca emitido por um juiz. No entanto, ao trabalhar com CSP, o processo não é tão simples. Existem mandados de busca de provedores de internet, mas isso não significa que o investigador possa interagir fisicamente com o dispositivo de armazenamento do CSP. Em vez disso, geralmente são mais como intimações que determinam que o CSP forneçam cópias de conjuntos de dados relevantes ou dispositivos de armazenamento aos investigadores. Até porque aqueles hardwares ali vão ser compartilhados, né? Então, assim, eles vão tentar pegar, por mais que a gente vai pegar desse cliente aqui, tá, mas você vai ter acesso a informações de outros clientes. Então não é bem assim. Cláusulas de direito de auditoria. Sempre que a organização trabalha com o CSP, ela deve procurar incluir uma cláusula de direito de auditoria em seu contrato. Isso dá ao cliente a capacidade de investigar problemas de desempenho, conformidade e violação do serviço de nuvem. Esta cláusula pode restringir a auditoria a ser realizada pelo cliente ou permitir que o cliente contrate um auditor ou investigador terceirizado. Quando a gente contrata aí as cloud meio padrão da vida, né? Eu não sei se isso está incluso nos contratos ou coisas do tipo, né? Para ter esse tipo de informação, acho que só quem certificado lá, nível more lá, né? Para ter uma noção. Mas enfim, o material tá trazendo isso daí pra gente e pode ser bastante interessante, por mais que não sei se existe isso aí no comércio, digamos assim, né? Parte de regulação, de jurisdição, as operações de alguns provedores de nuvem abrangem as fronteiras do país, o que complica ainda mais a coleta de evidências, bem como quaisquer procedimentos legais, como investigações e processos. É importante considerar as implicações que os países em relação às diferenças nos requisitos regulamentares e jurisdição legal em relação a crimes cibernéticos ou outras atividades de investigação legal e administrativa. Por algum motivo, o cliente está sendo processado quando vai ver o site dele ou o sistema dele nem está hospedado no Brasil. Como é que você vai tentar mandar uma notificação? Dependendo do crime, o pessoal até bem tranquilo, né? Pode mandar os dados e tudo mais, mas dependendo, enfim, acho que pode ser um pouco mais difícil do que se fosse no Brasil, né? As leis de notificação de vazamento de dados, né, ou de violação de dados, elas exigem que um relatório seja enviado a um órgão regulador em uma janela de tempo específica, quando ocorrem determinados eventos de violação específicos. Eles geralmente se concentram em violações de privacidade, mas também podem incluir outras falhas de conformidade regulatória. No caso aqui do Brasil é LGPD, né? Na alta, acho que é uma das que mais pega, assim, essa parte de TI que eu conheço, né? Não sei se tem outra aí mais forte, assim, até as internacionais, né? Mas acho que a nível nacional é a que tá mais pegando aí. Parte de integridade, falar um pouquinho que é relacionado à integridade, né? A proteção da integridade da evidência é de extrema preocupação para o investigador. Se a integridade da evidência for comprometida, então é inadmissível lá no tribunal, né? Não vai ter como ela ser aceita. E a gente vai falar sobre hashing, checksums e provenance relacionado a essa parte de integridade. O hash, né? A gente, poxa, finalizando o módulo 4, né? O hash, a gente já sabe, né? Mas vamos lá. Quando os dados estão sendo adquiridos como evidência, quando possível, a evidência original em seu local original deverá possuir um hash para estabelecer sua identidade. Então, após a aquisição de bitstream ou clonagem, o original será hasheado, né? Será até um cálculo de hash nele ali, novamente, assim como os clones. A preservação dos valores de hash prova que os dados adquiridos mantiveram sua integridade. Parte checksum, uma soma de verificação, é um tipo de função hash usada para confirmar a integridade das comunicações de rede. A maioria dos protocolos inclui uma soma de verificação em seu cabeçalho. Qualquer comunicação de rede recebida que não corresponda à soma de verificação indicada é rejeitada. Como a comunicação UDP, o datagrama corrompido é descartado. Como a comunicação TCP, o segmento corrompido será retransmitido quando o remetente não receber uma confirmação após o período de tempo limite específico. E aí é meio que dá para fazer esse checksum meio que manual, né? Você fez rodou a função hash lá na original, fez a cópia, você tem que fazer um checksum ali nele para ver se tá igual. Proveniência, que seria essa proveniência aqui, né? Proveniência dos dados ou proveniência de integridade. É a comparação do item atual, como arquivo, atualização de aplicativo, versão de firmware ou definição de configuração, com seu status, estado ou versão original. Proveniência, que significa local de origem ou a versão mais antiga conhecida da história de algo. Ou seja, de onde que ela veio originado, né? De onde que isso foi criado, enfim. É um registro que descreve como as evidências foram coletadas, protegidas e acessadas desde o momento da aquisição até a análise e preservação
armazenamento. Bom, eram esses 3 itens vinculados à integridade. Seguindo aqui, falar um pouco sobre preservação. Preservação forense visa impedir que qualquer alteração ocorra em relação às evidências coletadas. Esses esforços incluem a remoção de dispositivos de armazenamento relevantes em seus sistemas, usando adaptadores de bloqueio de gravação para impedir que qualquer sistema de gravação seja recebido por dispositivo de armazenamento, usando cálculos de hash antes e depois de cada operação e analisando apenas cópias clonadas de dispositivo de armazenamento e nunca o dispositivo original. Pra você não perder aquele caso, você precisa clonar de novo, né? Se os dados originais forem corrompidos ou alterados, eles geralmente se tornarão inadmissíveis lá no tribunal. Portanto, os especialistas forenses tomam muito cuidado ao trabalhar com as unidades de origem originais. Depois que os clones validados por hash apropriado são criados, o original é lacrado e protegido e em seguida toda análise ocorre dos clones. Aí chega a ripa mesmo com força, né? eDiscovery, o modelo de referência de descoberta eletrônica, esse EDRM ou eDiscovery, é uma estrutura forense que descreve as atividades primárias de descoberta, coleta e processamento de evidências digitais. O EDRM consiste em 9 estágios. O primeiro aqui, governança da informação, preparando o ambiente para o potencial de futuros esforços de eDiscovery, né? A parte mais ali gerencial, de documentação e tudo mais. Aí vocês vão ver aqui que pega um pouco daquela parte lá da gente de recuperação de incidente, né? Que provavelmente deve ter uma base naquela revista e tudo mais. Identificação, localização de fontes de informações armazenadas eletronicamente, que eles chamam aqui de ESI, que podem ser o foco de uma solicitação de eDiscovery. Preservação, garantindo que o SI esteja protegido contra alteração e exclusão. Coleta, coletando SI e preparando para o uso posterior no processo de eDiscovery. Processamento, triagem das informações coletadas para reduzir informações irrelevantes e converter SI em informações necessárias para revisão e análise. Imagino que aquele clone deve ser nessa parte aqui. Revisão, examinar o SI coletado quanto à relevância, permissão e competência, como remover qualquer informação protegida por privilégio advogado-cliente. Isso aqui particularmente eu não entendi muito bem. O que seria esse privilégio advogado-cliente? Deve ser algum tipo de restrição, algo do tipo assim. Análise, realizando uma inspeção completa do conteúdo e contexto do SI. Produção, fornecimento de um SI em um formato que pode ser compartilhado com outros. Apresentação, exibindo SI para testemunhas do tribunal ou partes relevantes. O EDRM não é um procedimento estrito a seguir, mas um conjunto de diretrizes e recomendações para otimizar o processo de eDiscovery. Algumas etapas podem ser puladas, enquanto outras podem ser executadas várias vezes, e a ordem das etapas não é sacrossanta. Seguindo aqui, data recovery, né, recuperação de dados. Durante as investigações forenses, muitas vezes é necessário recuperar ou restaurar dados para torná-los utilizáveis e determinar se estão relacionados à atividade criminosa. Um meio de recuperação é restaurar arquivos de backup. Outro mecanismo de recuperação é obter acesso às cópias de sombra, né, que os arquivos Shadow lá, de um arquivo mantido pelo sistema de arquivos NAS ou SAN. Por exemplo, os dispositivos de armazenamento formatados em Windows Server NTFS podem estar usando o serviço de cópias de Shadow, né, cópias de sombra de volume ali, e aí você consegue pegar esses arquivos aí. Parte de non-repudiation, né, de não repúdio, devem ser recolhidas provas suficientes para apoiar o não repúdio do suspeito. Vocês não devem saber o que é não repúdio, né, mas aquela parte aí você tem tanta prova que não tem como um cidadão falar que não foi ele. Isso significa confirmar a origem de um ataque ou comprometimento por meio de registro de acesso, eventos de logon, arquivos de log de atividades de rede e outras evidências relevantes. Tais evidências devem ser preservadas e a sua integridade verificada. Isso é para garantir a viabilidade e precisão das provas e sua admissibilidade potencial em tribunal. O objetivo é estabelecer provas sólidas e inegáveis da identidade do perpetrador, para que as negações do suspeito sejam ineficazes. Ou seja, ele não vai ter como negar ali que não foi ele que fez isso. E para finalizar, o último item aqui, inteligência estratégica e contra-inteligência. A coleta de inteligência estratégica consiste nas habilidades de investigação e entrevista, que alguns policiais militares e civis, delegados em certos casos, usam para descobrir informações que podem ser relevantes para uma atividade criminosa. Embora muitos crimes possam produzir provas semelhantes, nem todos os crimes estão de acordo com as investigações anteriores. É importante que o investigador considere o ambiente, a tecnologia, a vítima, a oportunidade, o nível de habilidade e outros itens relacionados ao considerar como procurar
e detectar evidências adicionais durante uma investigação. A coleta estratégica de inteligência pode incluir entrevistas mais complexas, com testemunhas diretas e indiretas do evento criminoso. Pode incluir a consideração de logística física, cronologias e a natureza humana para descobrir novas evidências que podem não ter sido notadas durante a pesquisa rígida, abrupta ou superficiais dos sistemas e ambientes afetados. Já a parte de contra-espionagem, ou seja, a antiforense, inclui ações que podem ser tomadas por um perpetrador para minimizar as evidências relevantes ou desviar a investigação. O motivo, o cara ativa alguma coisa lá na máquina dele para apagar log, criptografar, enfim, né? Isso pode incluir a limpeza de log, editando os eventos relacionados a atividades criminosas ou plantando registro falso de eventos que não ocorreram ou de entidades que eram inocentes de crimes. Que ele pode fazer isso, por exemplo, no servidor remoto que ele estava invadindo, que era sócio, enfim, né? A destruição do sistema pode ser usada para remover evidências, bem como dados pessoais ou comerciais padrão. A análise forense também pode ativar códigos de armadilhas que ficam inativos em arquivos, espaço livre ou arquivos de log e são direcionadas para as ferramentas padrão de investigação e análise usadas pela aplicação da lei. Como eu disse, às vezes pode tentar clonar o disco lá e ele dispara alguma coisa que criptografa o disco, começa a injetar dado errado, enfim. Esse código implantado pode acionar limpeza de disco de armazenamento, corromper atividade de leitura, ferramentas de varredura de sobrecarga, DOS, gerar dados aleatórios ou tentar destruir sistemas de análise. Justamente o que eu acabei de falar, né? Nem estava lembrando que estava escrito aqui. Mas enfim, os investigadores devem tomar cuidado para determinar o nível de habilidade do perpetrador e prestar atenção aos sintomas de que antiforenses podem ter sido usados. Bom, é complexo, né? Bem complexo esse item aqui. Fechamos o 4.5 aqui com chave de ouro, né? Bem complexo mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Próxima aula é o quiz para a gente fechar o domínio 4. Espero que tenham gostando aí. Forte abraço e vejo vocês no quiz. Até lá.